Bom, vamos começar aqui a ver sobre áreas. Sexto ano eu tenho passado também áreas, mas para eles eu passei só de quadrado e retângulo. Vamos ver aqui no geral para paralelogramos e para triângulos. Primeiramente, o que que é uma área? Uma área é uma região de interior a uma figura. Por exemplo, aqui esse quadrado, essa região que eu pintei dentro dela, ela vai ter um valor. Esse valor é a área. E como que a gente calcula esse valor, que é o valor dessa região interior da figura? A gente vai ter que partir de uma unidade de referência, uma unidade de medida. Como assim? Quando você pega uma régua e vai medir uma folha, por exemplo, quando você vê lá que mede, por exemplo, 9 centímetros, o que isso quer dizer, que mede 9 centímetros? Quer dizer que a sua referência de 1 centímetro cabe 9 vezes ali, né? Então é isso que a régua faz, ela mede quantas vezes o 1 centímetro cabe dentro de uma distância. Quando a gente fala que a sua altura mede um e pouco, você está vendo quantas vezes o 1 metro cabe do seu pé até a sua cabeça. Quando você mede coisas, você está vendo quantas vezes uma unidade que você toma como referência vai caber naquela coisa, ok? E no caso de área, a área é uma medida de região e, como qualquer medida, a gente vai tomar como referência um pedaço de área como unidade. Aqui, por exemplo, se eu tomar esse quadradinho aqui como referência e, e aí ele mede, por exemplo, 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? Quantas vezes esse quadradinho vai caber aqui dentro desse quadradão? Vamos ver aqui. Primeiro, quanto mede esse lado aqui desse quadradão? Esse lado vai medir 4 centímetros, né? Porque eu tenho aqui 4 espaços. E aqui também eu tenho 4 espaços. Então vamos supor que esse aqui mede também 4 centímetros. E aí tá. Se esse quadradão tem as medidas de 4 por 4, quantas vezes esse quadradinho de 1 por 1 vai caber aqui dentro? 4 vezes? Não, né? Vamos ver. Ó, tudo isso aqui são quadradinhos de 1 por 1, que eu parti o quadradão em vários quadradinhos. Então tem quanto? 1, 2, 3, 4, com 4, 8, com 4, 12, com 4, 16. Então a área desse quadradão vai ser o quê? 16 quadradinhos. Mas eu escrevo assim quadradinho? Não. No caso, como o lado estão em centímetros, ó, centímetros, centímetros. A unidade está em centímetros. Esse quadrado vai ser 16 o quê? Centímetros ao quadrado, tá? Eu vou colocar essa potência 2 aqui na unidade de medida. Por quê? Sempre que eu estou calculando área ou de alguma região, vai ter que ter aqui ao quadrado. Se não tiver, a gente não está falando de área, a gente está falando de distância, tá? Distância é uma grandeza de uma dimensão. Área são duas dimensões, para cá e para cá. Opa, é uma dimensão para cá e uma dimensão para lá, tá? Mas por que que aparece isso? Vamos ver outro exemplo aqui. Pega esse quadradinho e aí eu tenho que os lados medem 2 centímetros. Vamos usar sempre vamos usar por enquanto centímetro aqui, por 2 centímetros, tá? Esse lado de baixo, que a gente chama de base, mede 2 centímetros, e esse lado de em pé, que é a altura, mede 2 centímetros. Qual vai ser a área dessa região dentro do quadrado? Eu posso partir ele em quadradinhos menores e contar, né? Mas eu também posso fazer o quê? Porque quando eu parto de quadradinhos, a quantidade vai ser o quê? Vai ser a medida da base vezes a medida da altura. Aqui no caso era 4 vezes 4, né? Que dá 16. Então aqui, nesse quadrado, vai ser o que a área?
vai ser 2 centímetros vezes 2 centímetros. E aí 2 vezes 2, 4. E os centímetros? Não dá para calcular um valor de centímetro vezes centímetro, né? Mas o que, que é uma coisa vezes ela mesma? Lembra de aula de potência? Potência, qualquer número elevado a 2 é ele vezes ele mesmo, né? Então qualquer número ou qualquer coisa vezes ela mesma vai ser ela elevado a 2. Por isso que aparece aqui a potência 2, tá? Porque é centímetro vezes centímetro. A gente não vai fazer conta com letra, mas a gente deixa assim explicitado, ok? Então a gente multiplica os números normal e a unidade a gente coloca ao quadrado. Por isso, inclusive, que chama ao quadrado, porque a interpretação da potência 2 é a área, tá, do quadrado. Você elevar um número ao quadrado é você calcular a área de um quadrado que tem aquele número como lado. Então, a área do quadrado é só fazer o quê? É multiplicar o lado que é a base vezes o lado que é a altura. Legal? Agora, e um retângulo? Vou colocar aqui. Tem aqui um retângulo. Ele vai ter. A gente já usou muito o centímetro, vamos usar um metro agora. Pode ser qualquer unidade, tá? Centímetro, metro, quilômetro, depende do contexto, tá? Vai ter hora que você vai calcular centímetros quadrados, hora que vai calcular metros quadrados. É importante o quê? Vocês terem atenção de não confundir as letras, tá? E aqui vamos ver quanto mede esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 também. Aqui no exemplo do sexto ano também deu 10. 10 metros, tá? E aí, eu estou usando sempre o quadradinho de 1 por 1 como referência, tá? É ele que a gente vai ver quantas vezes cabe aqui dentro. E a gente pode fazer o quê? Quebrar ele em vários quadradinhos e ver quantos quadradinhos tem ali dentro. Eita, 1, 2, 3, e aí você contando tudo isso aí, vai chegar que a área vai ser 30 centímetros quadrados. Perdão, metros quadrados, que aqui agora já é metro, tá? Mas como é que você faz sem ficar contando um por um? Você pode pegar a distância da base e multiplicar pela distância da altura, tá? E aí 10 vezes 3, 30. Então, como aqui são metros, a área vão ser 30 metros quadrados, tá? E não esqueça, tem muita gente que esquece de colocar esse quadradinho aqui e coloca só a unidade. Por exemplo, 30 metros. 30 metros não é área. A área tem que ser ao quadrado, ok? Colocou sem o quadradinho na prova, já não vou considerar tudo. Então, muita atenção nisso. A área sempre é medida na unidade ao quadrado. Se os lados forem metros, metro ao quadrado. Se os lados forem centímetros, centímetro quadrado. Se os lados forem quilômetros, decímetros, seja lá a unidade que for, vai ser a área, vai ser isso ao quadrado, ok? Então, área de quadrado e retângulo é o que? É a base vezes altura. Legal? O que a base é esse lado deitado e a altura é o lado que está em pé. Ok? Ah, mas e se o quadrado, o retângulo estiver inclinado? Ah, você inclina a sua cabeça também, né? Você, você vê o seu referencial. Tá? O importante é o quê? É um lado vezes o outro, tá? Você multiplicar um lado vezes o outro. Lado vezes lado. Ok? Quadrado e retângulo é isso. Agora, e se for um triângulo? Aqui, por exemplo. No triângulo eu também vou ter um lado
de base e um lado de altura. Mas como que eu vou saber, por exemplo, eu pego aqui uma unidade, quantas vezes eu vou saber, como eu vou saber quantas vezes esse quadradinho cabe aqui dentro? Se eu vou chegar aqui, olha só o que acontece. Como é que eu vou contar esse espacinho aqui? Não dá, né? Mas o que que dá para fazer para calcular a área do triângulo? Essa área de dentro. Eu posso fazer o seguinte. Completar esse triângulo com ele mesmo. Ó, outro triângulo igualzinho a ele, só que eu inverti. E aí quando eu junto os dois triângulos, acontece o quê? Vira um retângulo. E esse retângulo, eu sei calcular a área, né? Vai ser o quê? A base vezes a altura. E aí se eu calculo a base vezes a altura, base vezes altura. Aí tá. Só que se eu faço isso, eu vou ter a área não do triângulo que eu quero, mas do retângulo todo, né? Como é que eu faço agora para ficar só com a área do triângulo? Se eu já tenho a área do retângulo todo? Eu vou pegar esse valor todo e dividir por 2. Tá claro isso? Que se eu tenho um triângulo e aí eu pego uma cópia dele para completar um retângulo. Quando eu calcular a área do retângulo, eu vou ter uma área do retângulo, vou ter o dobro do triângulo. Então, se eu sei quanto vale o dobro, se eu quiser só a área do triângulo, eu vou fazer o quê? Eu vou só pegar o retângulo e dividir por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura, e aí pega esse resultado e divide por 2. Legal? Então, a gente já sabe então calcular a área de quadrado, retângulo, triângulo. Não pode esquecer que triângulo a gente vai pegar a base e altura dividir por 2, tá? É como se fosse o quadrado e retângulo, só que metade dele. E não esquecer também do quadrado na unidade, tá? Toda a área é a unidade do lado ao quadrado. Acabamos de ver o quê? Que a área do retângulo ou do quadrado é a base vezes a altura, né? Aqui eu tenho a distância desse lado que é a base e essa distância que é a altura. E aí, uma coisa, se esses dois lados estão sobre retas que são paralelas, né? Porque no quadrado e no retângulo, como eles são paralelogramos, eles vão ter os lados opostos paralelos, né? Porque é um paralelogramo. A gente viu isso na aula de classificação de quadriláteros. E o que eu vou falar agora vale para todo paralelogramo, inclusive os losangos. Se eu pego essa área, a área vai ser base vezes altura, não só para quadrado e retângulo, mas qualquer paralelogramo. Por quê? Olha aqui, se eu vou puxando esse lado para cá, vou puxando, ainda é um paralelogramo, né? Não é mais um quadrado, não é mais um retângulo, também já deixou de ser losango há um bom tempo, acho que era losango por aqui. Por aqui ele é um losango. Agora não é nenhum desses, mas ainda é um paralelogramo, né? A base mudou de medida? Não. A base ainda tem a mesma medida. A altura mudou? Não, ó. Desde o início, a altura continua sendo a mesma. Que a altura, não confunde a altura com esse lado aqui, tá? A altura vai coincidir com esse lado quando eu estou falando de quadrado e retângulo, ó. Aqui, a altura e o lado são o mesmo. A altura e o lado são o mesmo. Aqui, quando eu puxei para cá, a primeira diferença que você nota é que a altura já não é mais igual a mesma, a altura já não é mais igual ao lado, tá? O lado vai ficando maior. Só que a altura não muda, né? E a base não muda. Se a altura não muda e a base não muda, se a área é a base vezes a altura, a área está mudando quando eu faço isso? Quando eu estico? Não, tá? Nos paralelogramos, eu posso puxar.
não importa para quão longe eu puxe isso aqui, essa região aqui, embora pareça que ela está mudando, o preenchimento dela continua com a mesma medida. A área continua a mesma, tá? Então, no paralelogramo, não importa o quão inclinado ele é, tá? O que importa é a medida da base e a medida da altura. A altura vai coincidir com o lado quando a gente fala de quadrado e retângulo, mas não necessariamente vai ser a mesma coisa sempre. Aqui, percebe que quando eu puxo, a altura já não é mais a medida do lado. Então, primeira coisa para vocês tomarem cuidado: se eu passar isso aqui numa prova, essa figura, falar quanto mede essa base, falar a altura e só de pegadinha falar quanto mede esse lado aqui, o lado AC, quem fizer base vezes lado AC já vai errar, né? Tem que ser a base vezes a altura. A altura vai ser a distância do lado mais alto para o lado mais baixo, ok? Então, área, base vezes altura. Aí, para o triângulo. O triângulo vai funcionar a mesma coisa. Ó, tá, eu dei um corte enquanto eu desenhava aqui, mas eu só reaproveitei os pontos e desenhei o triângulo por cima. A gente viu esse triângulo aqui que a gente podia completar com uma cópia dele e dividir por 2, né? Mas se eu puxo para cá esse vértice, o lado já não é mais igual à altura, né? Mas a área, cadê? A área do triângulo continua sendo a base vezes a altura dividido por 2, tá? Pronto. A área do triângulo vai continuar a mesma quando eu puxo para cá, sobre essa reta paralela, tá? Essas duas retas são paralelas. Se eu puxasse esse ponto C para baixo, aí a área ia mudar, porque o que vai mudar quando eu faço isso? A altura ia mudar, ok? Mas quando eu puxo sobre essa reta que é paralela, a altura está mudando? Ou seja, a distância do ponto C até essa reta aqui está mudando? Não. Ó, a altura é a mesma. A altura vai ser a distância daqui até aqui. Então, não importa para onde eu puxo esse ponto, mesmo se lá para o infinito, quase para o infinito, né? Não dá para tocar o infinito, mas se eu tender lá a tocar o infinito, a área vai continuar a mesma, porque o que não está mudando aqui? A distância do lado da base, ó, ela continua a mesma sempre, e a altura, que é essa distância daqui até aqui embaixo, também não está mudando. Se a altura e a base não muda, a área do triângulo também não vai mudar. Ela vai continuar sendo o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então não esqueçam, quadrilátero, base vezes altura. Posso esticar para o quanto eu quiser. Se eu mantiver a altura mesma, a área vai ser a mesma. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se eu esticar um vértice, mas manter a altura, eu posso esticar para onde eu quiser. Vai continuar sendo a mesma área, ok? Agora vamos ver um exercício aqui. Aqui, o exercício 38. Na letra C, eu peço para calcular a área do triângulo ABC. Aqui, o que eu falei. Eu dei a medida da base, aqui 2 centímetros. Aqui eu dei a medida do lado, 4 centímetros. Só que isso aí você não vai usar para calcular a área, né? Se você fizer 2 vezes 4, já errou. O que você tem que usar para calcular a área do triângulo? Ou do quadrado ou do retângulo? É a área, é a base vezes a altura. E qual é a altura aqui? Ó, tô falando aqui, ó, 3 centímetros. Essa distância daqui até aqui. Então, o que você vai fazer para calcular essa área? Vai ser o 2 centímetros vezes o 3 centímetros. Vai dar o quê? 6 centímetros? Não, né? Vai ser 6 centímetros quadrados. E aí você divide por 2, fica o quê? 6 centímetros quadrados dividido por 2, 3 centímetros quadrados, tá? Então a área desse triângulo ABC é 3 centímetros quadrados. Nunca esqueçam do quadrado, gente. Unidade de área tem que ter quadrado aqui. Muita atenção para não confundir o lado
e altura, às vezes eles vão coincidir. Aqui, por exemplo, eles coincidem. O lado é a altura, mas aqui não, né? O lado e a altura são medidas diferentes. Então, cuidado com isso, ok?